Vamos lá para a nossa segunda parte da aula, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL. Então, nós vimos que é o terceiro mecanismo de flexibilização e esse permite que os países em desenvolvimento que voluntariamente ratificaram o protocolo de Kyoto também possam participar. Por quê? Nós sabemos que a meta de redução de 5% em relação ao ano de 1990 dos gases de efeito estufa se enquadra apenas para os países do anexo 1, os países industrializados. Os países em desenvolvimento podem participar pelo MDL do seguinte modo: a cada tonelada de CO2 que se deixar de emitir ou que seja retirada da atmosfera, vai gerar redução certificada de emissão, RCE, a sigla, ou CR em inglês. E isso que é o crédito de carbono. Então, esse projeto ele tem que promover o desenvolvimento sustentável do país que vai ofertar e as atividades devem ser ambientalmente corretas, além de que deve existir a viabilidade tanto econômica quanto social. Então, não deve comprometer os recursos naturais e nem os ecológicos e deve trazer melhoria das condições sociais da população que estiver na área que seja influenciada pelo projeto. Então podemos resumir que a cada tonelada que vai deixar de ser emitida ou retirada da atmosfera o crédito de carbono, por um país que seja fora do anexo 1, um país em desenvolvimento, essa tonelada pode ser negociada no mercado mundial. Isso é um atrativo econômico, ou seja, é uma nova mercadoria. Isso pode ser comercializado. Então, os países que participam do MDL teriam uma nova forma de conseguir recursos, além de que poderiam aumentar o seu desenvolvimento, utilizar novas técnicas que não se utilizavam anteriormente. Então, os países desenvolvidos investiriam capital nos países em desenvolvimento e sempre se mantendo o foco da sustentabilidade. Então, diversas vantagens podem ser apontadas pelo MDL. Então, a primeira delas eu já citei para vocês. É um novo mercado de negócio, uma nova mercadoria, uma nova forma de se negociar. Além de que o país que participar disso pode ter acesso a novas tecnologias, pode utilizar e entrar investimento estrangeiro. E pense, uma empresa que participa disso, ela pode ter um marketing muito positivo, porque ela pode dizer que é uma empresa que tem preocupação ambiental e também responsabilidade social. Então apresenta um marketing que é vantajoso. Então, resumindo, a RCE ela é uma tonelada de dióxido de carbono. Porém, nós sabemos que o dióxido de carbono não é o único gás de efeito estufa, que causa efeito estufa antrópico, contribuindo para o aquecimento global. Existem 6 tipos de gás em que são perigosos para o meio ambiente. E nem todos afetam do mesmo modo. O que isso quer dizer? Uma tonelada de gás carbônico não é equivalente a uma tonelada de metano, por exemplo. Eles trabalham de formas diferentes, mas a minha referência do crédito de carbono, da RCE, é uma tonelada de gás carbônico. Então existe um parâmetro que faz uma comparação dos outros gases com o dióxido de carbono, e isso é chamado de potencial de aquecimento global. Então, quais são os gases que prejudicam o meio ambiente no sentido de causar o aquecimento global? Então, o que está em maior quantidade é o gás carbônico. Mas também ele não é o único. O gás metano, o CH4, o óxido nitroso, N2O, hidrofluorcarbonos, que são vários que existem, são chamados de HFCs, perfluorcarbonos, PFCs, e o hexafluoreto de enxofre, SF6. Então, como eu falei, é uma tonelada de gás carbônico, que é o meu padrão, que é um crédito de carbono, uma RCE. Os outros eu tenho que achar o quanto que eles equivalem a uma tonelada de gás carbônico. Então, quem me ajuda a fazer isso é o potencial de aquecimento global. Então, o que é isso exatamente? É um fator de ponderação. Então, somos impulsos das emissões de diferentes gases, de modo que ele produza um resultado que seja equivalente numa determinada temperatura em um período de tempo específico. Esse período de tempo específico é de 100 anos. Então se acha o equivalente que poluiria o CO2.
ou seja, uma forma de uniformizar as quantidades dos gases que causam efeito estufa. Então, isso é chamado tonelada métrica equivalente de CO2. E a gente viu ali que é num período de tempo, e como eu citei para vocês, esse período de tempo é de 100 anos. Então, o potencial de aquecimento global considera os efeitos por um período de 100 anos. Então, existem tabelas que nos fornecem isso. Por exemplo, o CO2 aqui é a minha referência. O metano, CH4, é 21, ou seja, ele tem 21 vezes o efeito do dióxido de carbono. O óxido nitroso ele tem 310 vezes o efeito do CO2. Então, uma tonelada de óxido de nitroso tem 310 vezes toneladas de CO2. Então, os HFCs, que são vários, ó, o primeiro ali está 11.700, o primeiro HFC, né? O terceiro HFC está 150, tem outros ali, ó, 1.300, 2.800, 140, eles têm uma faixa. Cada HFC vai influenciar de uma forma diferente. O hexafluoreto de enxofre, SF6, ó, ele equivale a 23.900 vezes o potencial poluidor do metano. Então, os PFCs, eles contribuem com um fator diferente. Ali o primeiro da nossa tabela, o CF4, 6.500. O segundo PFC, 9.200. E assim vai. Cada um deles vai apresentar um valor diferente. Beleza? Então, existem várias formas de classificar o MDL. Como que ele vai ser feito por uma empresa? Então, os projetos MDLs, eles podem ser classificados como simplesmente projetos MDL ou não florestais. O segundo tipo já é o projeto MDL florestal. Existe toda uma burocracia para que se consiga entrar nesse mercado. Então, para minimizar isso, existem os chamados projetos de pequena escala, que é o terceiro tipo de MDL. Então, os projetos MDL eles são responsáveis pela redução dos gases do efeito estufa. O que vai diferenciar é como que a empresa faz. Esse projeto MDL de redução, ele vai impedir que se emita mais gás carbônico. Então, ele vai mudar a forma que se estava fazendo. Então, por exemplo, em vez de utilizar um combustível fóssil, vai utilizar alguma coisa, algum fator, CO2, energia solar, alguma forma que não vai liberar CO2 para a atmosfera. Então, a maioria dos projetos ele vai ocorrer da seguinte forma, por meio de uma modernização nas plantas. Vai se trocar o projeto que já tinha por uma nova forma de se produzir. A maioria funciona dessa maneira, mas não é o método mais exclusivo. Aí, professor, posso fazer isso para sempre? Posso mudar a minha empresa que eu tenho ou o lugar que eu trabalho, sugerir uma mudança e ficar para sempre ganhando dinheiro dessa forma? Não, existe um prazo. Então, o prazo ele é de 10 anos correntes e acabou. Ou pode-se pegar por um período de 7 anos e se for interessante para as duas partes, esse período pode ser renovado por mais 2 ciclos idênticos, ou seja, mais 2 períodos de 7 anos. 7 vezes 3, 21 anos no total. Então, eu não posso simplesmente mudar o meu projeto, mudar o meu processo e ir lá pôr para vender. Não é assim que funciona. O projeto MDL ele tem que ser validado por empresas certificadoras. E essas empresas certificadoras são designadas pelo chamado comitê executivo. Então tem que ser contabilizado e comprovado que houve a redução de emissão do gás que causa o efeito estufa. Então o comitê vai emitir certificado e com esse certificado a empresa vai poder comercializar no mercado de crédito de carbono. Então esse é o primeiro método. Então é reduzindo a emissão do gases do efeito estufa. O segundo método pode ser relacionado ao que a gente diz popularmente o sequestro de gás carbônico. O CO2 está na atmosfera, ele vai ser retirado. De que maneira? Por florestamento ou reflorestamento. Então, essas são chamadas atividades de projetos MDL florestais. Então, pode se dar dessas duas formas, florestamento ou reflorestamento. O que muda entre eles? O florestamento, você vai pegar uma área, a empresa vai trabalhar com uma área, e vai induzir ou vai converter diretamente a plantação, certo? Mas essa área tem que estar 50 anos
sem nada nela, sem florestas. Ela tem que ser uma região que não foi florestada no período de pelo menos 50 anos. Aí ela vai ser florestada e contabilizado quanto de CO2 vai ser retirado do ar e que poderá ser vendido como crédito de carbono. Ou uma área que foi devastada, ela pode ser reflorestada, então é chamada de reflorestamento. Então, é uma área que um dia, está até em vermelho aqui no slide, ela foi florestada e foi convertida em terra não florestada. Então vai fazer um reflorestamento, seja indução direta ou induzida, né, por fontes naturais de semente, seja o método que for, vai se florestar. Então ela pode ser tanto uma área de florestamento ou de reflorestamento. Então, existe um terceiro método que seu objetivo é favorecer pequenas empresas, principalmente, também diminuir a burocracia, que são chamados MDLs de pequena escala. Como que funciona? O objetivo disso, isso foi estendido na COP8 em 2002, foi permitir que pequenas empresas, por exemplo, ou projetos de pequenas escalas, fossem colocados também junto no mercado de crédito de carbono. Como é que funciona isso? Quando que pode se enquadrar em pequena escala? Então, pode ser um projeto de energia renovável, mas que tenha uma capacidade máxima de geração equivalente de 15 megawatt-hora. Ou uma atividade de projeto de melhoria de eficiência energética, que esse tem uma demanda máxima de 60 gigawatts-hora por ano. Ou um terceiro caso que pode ser enquadrado também são atividades de projetos limitados que reduzem as emissões numa quantidade igual ou menos, ou inferior, que 60 mil toneladas de CO2 equivalente, né? O equivalente pode ser algum outro gás, metano, aqueles que a gente viu na tabela, por ano. Então essas três situações elas podem se classificar, se enquadrar no MDL de pequena escala. Então por que isso, professor? Porque ele é muito burocrático esse processo e tem muitas taxas. Então o prazo de tramitação desses é menor e as taxas são inferiores. Ou seja, se deseja fomentar a participação de pequenos produtores ou pequenas corporações. Digamos assim, é um pequeno, talvez uma corporação não signifique muito, mas várias pequenas trabalhando pode ter um avanço bem significativo. Eu gosto de falar assim, no popular de grão em grão, galinha de papo, é mais ou menos assim, né? Vai as pequenas corporações. E as pequenas corporações, elas podem reduzir a emissão, porém muitas vezes elas não teriam dinheiro para arcar com isso. Então, como as taxas são menores, aí isso facilita. Então, o custo de transação dos projetos usualmente são elevados, né, os de larga escala, e nem sempre essas corporações pequenas conseguiriam arcar com esse ônus. Então, isso se tornou benéfico, porque aí a taxa é menor e o tempo de tramitação é mais curto. Então, existe muita burocracia para conseguir isso. Então eu vou passar ainda para vocês o próximo item, que ele se chama Informações Gerais de Projetos MDL. Como é que funciona isso? Então os projetos MDL, eles têm a participação de capital externo. Os países do anexo 1 podem investir em atividades do projeto MDL e fazer a troca no mercado internacional comercialização das RCEs, os créditos de carbono. Então, esses projetos, esses dispositivos, né, digamos assim, eles auxiliam que se cumpra por todas as partes as remissões dos gases do efeito estufa. Então, às vezes, um país, por exemplo, ele pode gastar muito dinheiro para fazer isso. Então, ele pode ser vantajoso que ele compre. É uma oportunidade para os dois lados, né? Às vezes ele não vai poder gastar o dinheiro naqueles projetos que já existem e os países em industrialização, eles podem vender isso. Então, para os países do anexo 1, para eles é mais barato, é um custo inferior do que se eles fizessem isso no país deles. Então, essa foi uma das razões que os Estados Unidos não quis participar. Ele disse que a taxa, o custo seria muito alto. Então, essas reduções elas podem ser realizadas nos territórios dos países envolvidos, trazendo um impacto em ambas as economias ali. Então, esse projeto já é colocado em prática? Sim. Já existe MDL? Sim. Inclusive, o primeiro projeto MDL aprovado pela ONU foi no Brasil. Foi no aterro sanitário da cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E esses créditos de carbono obtidos lá foram comercializados com os Países Baixos. Então, no ano de 2001, a prefeitura de Nova Iguaçu abriu uma concessão para uma operação
do que exatamente? Do tratamento da disposição final de resíduos sólidos urbanos. Quem que venceu essa concessão? A SA Paulista, e ela implantou a chamada Central Integrada de Tratamento de Resíduos de Nova Iguaçu, CTR. E essa estrutura que foi instalada possibilitou a implementação do MDL. Então, esse chamado projeto Nova Gerar. Então, é feita a decomposição anaeróbia dos resíduos sólidos que são gerados pelas atividades humanas. Por meio disso, se produz biogás. E o metano, ele tem um potencial de aquecimento global bem alto, é 21 vezes maior que o potencial do CO2. Então, o que é necessário para que as empresas participem? Que elas regulamentarizem tudo isso. A regulamentação do MDL. Isso é burocrático. Então, a regulamentação do MDL funciona do seguinte método. Eu vou passar um pouquinho aqui para vocês. Então, existem muitas atividades que podem gerar os créditos de carbono. E diversos ramos podem participar. Ah, professor, só a empresa privada, os setores públicos podem participar também? Também. Então, tanto instituições públicas quanto privadas podem participar ou parceria entre elas. Então, pode ser ações isoladas ou ações em parcerias. Então, existem alguns critérios. São 3 critérios que são bem importantes e que devem ser seguidos. Então, o primeiro é que a participação seja voluntária, aprovada por cada uma das partes envolvidas. Então, sei lá, uma prefeitura, por exemplo. Não pode, para querer deixar bonito, impor que alguém participe. Não, tem que ser uma participação que seja voluntária. Os benefícios eles devem ser reais e que seja possível de serem medidos, ou seja, mensuráveis a longo prazo. E tem que ser relacionado com a mitigação da mudança do clima. Se quer minimizar isso. E as reduções das emissões elas têm que ser adicionais às que ocorreriam na ausência da atividade. Por exemplo, essa quantidade seria liberada, então está sendo impedido de se liberar essa quantidade. Então, por isso que fala ali, tem que ser adicional ao que ocorreria na ausência da atividade. Se não existisse atividade, seria liberada aquela quantidade de CO2. Se esses 3 critérios eles não forem cumpridos, não vai ser eficaz. Então, não vai ser vantajoso tanto de uma forma qualitativa quanto quantitativa. Vai prejudicar o retorno financeiro do projeto. Então existem muitas regras para se regulamentar o MDL. Essas regras elas são bem claras e rígidas. Eu conversei com vocês as principais, né? Eu estou passando as principais, mas sempre pode se aprofundar, ver mais os detalhes. Tá? Então, para que o projeto seja aprovado como MDL. Então, esses projetos eles têm que utilizar as metodologias que sejam aprovadas, eles devem ser validados e também verificados, além de ser certificados. Por quem? Pelas entidades operacionais designadas, abreviadas como EOD. E esses devem ser aprovados pelo Conselho Executivo, também chamado de Comitê Executivo do MDL. E tais projetos, eles devem ser aprovados pelas leis dos países, pelos governos do país anfitrião e também o governo que vai comprar. Então, isso é chamado Autoridade Nacional Designada, AND. Então, os países que vão vender e comprar, eles têm ainda que passar pela regulamentação nacional, Autoridade Nacional Designada. Então, vamos discutir um pouquinho. Ó. São os 3 que eu deixei em vermelho aqui. Ó. Entidades Operacionais Designadas, EOD, o Comitê Executivo ou Conselho Executivo e a Autoridade Nacional Designada, AND. Então, como é que funciona? Vamos começar aqui pelo Comitê Executivo. Ele é o órgão responsável pela supervisão do MDL e ele vai estar sobre a autoridade e a supervisão da COP. E ele tem várias funções. Dentre elas está a aprovação de novas metodologias, vai fazer o credenciamento de entidades operacionais designadas das EODs e vai fazer as publicações que sejam pertinentes aos projetos que vão necessitar de financiamento. Então, a publicação de informações pertinentes aos projetos de MDL que necessitam de financiamento. Aí, o outro órgão ali é a Autoridade Nacional Designada, AND. Então, ela vai ser responsável pela aprovação da implantação do MDL no território do país, em desenvolvimento que vai oferecer. Essa aprovação vai ocorrer da seguinte forma: vai ser uma emissão de uma carta que vai declarar que foi voluntária a participação do país anfitrião. E também que a atividade do MDL ela vai contribuir
para o desenvolvimento sustentável. Então, ainda associada a isso, né, no Brasil, quem é responsável por isso? No Brasil, a AND dos projetos de MDL está dentro, né, da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, CIMGC. Elas devem adotar os seguintes aspectos que foram citados ali. Então vamos lá também. Existem as entidades operacionais designadas, EOD. Então elas são o quê? São organismos de certificação independentes, que elas são credenciadas pelo Comitê Executivo do MDL. E elas fazem o quê? Elas validam as propostas ou elas verificam se essas foram implementadas e se efetivamente houve a redução da emissão dos gases de efeito estufa conforme foi planejado. Então aqui a gente pode ver que não é tão simples assim. É legal, é importante, é interessante, mas tem que passar por todas as certificações, por todo esse comitê. Então a aula de hoje encerramos aqui. Aqui eu tenho algumas referências que foram utilizadas na aula de hoje e aguardo vocês na próxima aula. Obrigado pela presença.